urgentíssimo. Viemos responder para vocês a pergunta que a gente mais recebeu na semana. Impeachment do sinistro Barroso. É possível? Ele está com medo disso? A possibilidade? Quais as possibilidades? Qual o caminho para que isso chegue, enfim, a um final em que ele possa pagar por tudo que ele está fazendo na revisão da vida toda. Pessoal, eu vou explicar tudo isso para vocês. Eu peço que vocês me acompanhem até o final do vídeo, porque vocês vão entender e não ficar com nenhuma dúvida sobre este procedimento, tá? No final eu quero que vocês comentem se vocês acreditam que esse impeachment vai sair ou não. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo que acontece no INSS e que seja do seu interesse, e principalmente o que você pede para a gente aqui nos comentários. Você pediu muito sobre o impeachment do Barroso e eu vim trazer agora um vídeo completíssimo para você entender, e você vai chegar à sua própria conclusão, que é possível ou não. Você vai ter isso revelado durante o vídeo. Então, aposentado, pensionista, idoso do Brasil, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu joinha aí, porque esse vídeo é muito importante. Os intocáveis, você sabe do que eu estou falando? Sim, do Supremo. Por tudo que ele fez até agora contra os aposentados, você apoia um pedido de impeachment do ministro Roberto Barroso? Deixa aqui nos comentários e eu quero saber. Eu quero que você deixe nos comentários agora, porque depois que eu explicar tudo para você, eu quero saber se você mantém a sua opinião, tá? E eu torço para que você mantenha a sua opinião, porque eu vou mostrar para vocês que há possibilidade sim. Olha só, quero deixar a informação aqui também que as informações obtidas neste vídeo foram extraídas do excelente e confiável site www.politize.com.br. Então visite o site lá, muita informação importante, principalmente nesse momento político tão crítico do Brasil, em que a gente só fala de política, né? Nunca se falou tanto de política quanto hoje. Então estão aqui os intocáveis, é isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal, que tanto tem atormentado, deixado ansioso a cabeça dos aposentados e pensionistas. Agora vamos lá. Nesse vídeo, pessoal, impeachment de Barroso, nós vamos apresentar informações necessárias para que você entenda o que é um ministro do STF, o que ele faz, quais são as possibilidades e qual é o rito para que um ministro sofra um impeachment, além de verificar alguns exemplos de pedidos já realizados. Entenda, você vai entender de cabo a rabo, você não vai ficar com opinião de vídeos curtinhos aqui. É possível sim, porque ele foi ruim com os aposentados. Não. Técnica, o que precisa para um impeachment? Eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai saber impeachment, breve contextualização, o que faz um ministro do STF, é possível um impeachment do ministro do STF, como fica o presidente do Supremo Tribunal Federal nessa situação, que no caso é o próprio Barroso, o impeachment de ministro do STF na prática e casos de pedidos de impeachment contra ministro do STF que a gente já teve e o desfecho que aconteceu, certo? Vou mostrar tudo isso para você. Impeachment é uma palavra inglesa que poderia ser traduzida como impedimento para o português. Nada mais é do que isso, impedimento de continuar no cargo. Trata-se do impedimento do agente público de continuar no exercício do seu cargo, e diferentemente do sistema do governo parlamentarista, em que a insatisfação geral pode culminar na queda do gabinete do governo, no sistema adotado pelo Brasil, o presidencialista, optou-se por criar um mecanismo de julgamento da autoridade caso ela tenha cometido algum crime de responsabilidade. Assim, peço que vocês prestem muita atenção em crime de responsabilidade. Esse termo ficou muito latente, muito famoso na época da Dilma. Então, guarde esse termo que a gente vai usar ele mais para frente. O Brasil já vivenciou 2 eventos históricos de impedimento, de impeachment, que culminaram com a destituição dos chefes do poder executivo do cargo. Ou seja, a gente teve
a Dilma e a gente teve o Fernando Collor. Então, olha só, se dois presidentes que são autoridades máximas sofreram impedimento, um ministro do STF é tão difícil assim? Olha só, fica aqui a pergunta. Vamos lá, vamos explicar. O primeiro impedimento foi do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 92, e o segundo da Dilma Vana Rousseff, esse é o nome dela, em 2016. O impeachment resulta em um processo essencialmente político, pois seu processamento e julgamento se dará no Congresso Nacional por razões que podem ser mais políticas do que jurídicas. Olha a tristeza aqui. A gente está tendo um julgamento político, totalmente político, sobre a revisão da vida toda. E a gente fala aqui que, né, o julgamento de um impeachment ele é muito mais político do que jurídico. A Câmara dos Deputados admite a acusação e o Senado Federal julga o pedido. A Lei 10.079 de 1950, quem quiser dar uma olhadinha nessa lei, que define os crimes de responsabilidade e regula o processo de julgamento, traz a hipótese de ministro do STF ser processado e julgado por crime de responsabilidade. E diante da atual conjuntura política, faz-se necessário analisar tal possibilidade. O que faz o ministro do STF? O ministro do STF, na essência, é um juiz como qualquer um outro. Eles se portam como semideuses lá, humilham advogados, a gente já viu isso, mas eles estão na mesma classe. O ministro do STF, eu repito, na essência é um juiz como qualquer um outro. O que difere dos juízes, né, de juízes que iniciam carreira, é a forma como são investidos no cargo e as atribuições que possuem para julgar. Enquanto os juízes de primeiro grau devem prestar um concurso para avaliar seus conhecimentos jurídicos, os ministros são indicados pelo presidente da República para assumirem um cargo, ou seja, basta uma indicação, né? E uma indicação política, né? Que é o que a gente está vendo agora. Essa indicação política, uma vez que o presidente da República poderá indicar qualquer pessoa, seja ela integrante de algum tribunal ou não, os únicos requisitos exigidos pela Constituição Federal são ter mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, ser brasileiro nato e ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Feita a condição, feita a indicação, o candidato será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado e, se aprovado, será a vez do plenário decidir pela aprovação do candidato por maioria absoluta, mais de 41 votos do total de 81 senadores. Aprovado pelo plenário, o candidato será nomeado ministro do STF pelo presidente da República. Eu não me recordo de ter visto indicados reprovados, porque é tudo muito amarradinho politicamente. A gente viu agora o Zanin, a gente viu agora o Dino e também os dois ministros que Bolsonaro indicou. Empossado no cargo, este desempenhará funções próprias de juiz, mas o tema tratado está basicamente previsto na Constituição Federal. O que é constitucional, o que é inconstitucional. Por exemplo, um ministro do STF pode julgar ações diretas de constitucionalidades, ADC, e ações diretas de inconstitucionalidades, ADI, que você sabe que é o seu pesadelo aí, você que está assistindo. Julgar o presidente, o vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional, os ministros de Estado, o Procurador-Geral da República por crimes comuns cometidos. Vejam que eles têm muito poder. É possível um impeachment do ministro do STF? Agora a gente está chegando, agora que você entendeu tudo, né? Como ele chega até aqui, vamos à parte que interessa realmente. É possível um impeachment do ministro do STF? Sem maiores delongas, sim, é completamente possível. A Constituição não descreve quais são as hipóteses pelas quais um ministro poderá sofrer o impedimento, como faz com o presidente da República no artigo 85, mas ela estabelece que compete ao Senado julgar os ministros conforme já mencionado no artigo 52, inciso 2 da Constituição Federal. Ainda é mencionado que a Lei
10.079 de 1079, desculpa, de 1950, é quem estabelece os crimes e o rito pelo qual o ministro pode ser processado e julgado. O artigo 39 da lei do impeachment, chamemos assim, estabelece que, preste muita atenção nessa parte, pessoal, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou falar os crimes de responsabilidade e eu quero que vocês façam um exercício aí. O Barroso, ele inferiu algumas dessas situações aqui que eu vou elencar. Vamos lá. Primeiro, alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, decisão ou voto já proferido em sessão no tribunal. Eu entendo que aqui ele está tentando mudar a revisão da vida toda em um voto que já foi proferido pelo tribunal e não é por via de recurso. Então, para mim, o número 1 aqui, ele já está tentando fazer isso. Ele não mudou ainda, mas ele quer mudar. E se ele mudar, ele vai entrar aqui nos crimes de responsabilidade. 2. Proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Pessoal, a gente tem o ministro André Mendonça, que sobre a revisão da vida toda, ele atuou como advogado-geral da União, ou seja, ele é totalmente suspeito, ele já tem uma opinião formada porque ele já atuou como advogado contra a revisão da vida toda. Então, ele julgar a revisão da vida toda, ele merece um impeachment aqui também, um pedido, porque ele está lá julgando, porque ninguém mexeu com ele, ninguém falou nada, aliás, aventaram isso, mas eles falaram que não tem nada a ver. O próprio ministro mais antigo, que me falta o nome dele aqui agora, ele julgou as ADIs, né, e foi aventado pelo Murilo White, lá no julgamento, que ele não poderia julgar as ADIs, porque ele já tinha sido advogado-geral da União também, o Gilmar Mendes. E ele disse que não tinha nada a ver. Simplesmente assim, sem qualquer fundamento jurídico. Para você ver como eles são arrogantes, para você ver como eles são intocáveis. Mas se enquadra sim. E principalmente na revisão da vida toda, eu entendo que André Mendonça é suspeito na causa. Sim. 3. Exercer atividade político-partidária. Gente, o Barroso, ele está totalmente exercendo uma atividade político-partidária. É um pedido do Lula isso. E o Lula tem comparecido ao STF para poder articular a revisão da vida toda, ou seja, o fim da revisão da vida toda. É uma atividade político-partidária. Sim, não é ali no papel oficialmente, mas ele está sim atuando dessa forma. Assim como o próprio Barroso sofreu um pedido de impeachment quando ele disse que derrotou o bolsonarismo, ou seja, ele tomou partido político e sofreu um pedido de impeachment por isso, mas não deu em nada. 4. Ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Ele está sendo extremamente desidioso desde quando ele está arrastando a revisão da vida toda. Isso é desídia, pessoal. Não tem um despacho dele justificando o porquê ele vai jogando a revisão da vida toda, remarcando para frente, causando prejuízos enormes a advogados, causando prejuízos enormes ao próprio erário, caso essa ação seja ganha, o INSS vai pagar muito mais de atrasados. Então ele está sendo sim desidioso. Então veja que de 1 a 4 aqui, eu entendo que ele se enquadra nos 4. Eu entendo isso. Você pode entender diferente e eu quero que você deixe nos comentários. E tem o 5. Proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções. Eu acho que ele tripudiar em cima dos aposentados, dizer que os aposentados não podem ganhar sempre, dar risadinha ali dos aposentados, enfim, e fazer toda essa manobra para poder
jogar o processo para trás, para frente, vou julgar, não vou julgar, para mim é incompatível com honra, dignidade e decoro das suas funções, principalmente porque a gente está tratando de idosos e a gente tem a lei, né, que protege os idosos, o Estatuto dos Idosos. Eles estão sendo totalmente desrespeitados, falta decoro para o sinistro Roberto Barroso, tá? Então, 5, eu entendo que ele se enquadra também. Para não incorrer em equívocos, é importante abordar o que diz cada uma dessas hipóteses. Presta atenção. Alterar voto. Este item estabelece se o ministro alterar um voto ou uma decisão de um julgamento já encerrado. Ele comete crime de responsabilidade. Pessoal, o julgamento já da revisão da vida toda já está encerrado. Ele está em fase de embargos de declaração. O mérito já foi ganho e ele quer alterar o voto. Está errado. Uma leitura desavisada pode levar o leitor a incorrer no seguinte erro. Durante um julgamento, o ministro votou, mas no dia seguinte ele alterou o posicionamento sobre aquilo que está sendo julgado. Logo, ele cometeu crime de responsabilidade. Na verdade, não. E não é o que o Barroso está fazendo. O Barroso está tentando pegar a revisão da vida toda, que já teve ganho no mérito, e alterar tudo. Tudo. Não é o voto dele que ele está tentando alterar. Então, não se enquadra no que está aqui. Não estamos fazendo confusão. Este item se refere ao julgamento já concluído, no qual todos os votos foram colhidos e a decisão final foi publicada. No decorrer de um julgamento, se o ministro votou de uma forma, mas antes que se encerrasse, dias depois ele altera o seu voto, ele não incorre em crime de responsabilidade. Tudo bem, não se enquadra no que a gente está falando. Barroso está fazendo outra coisa. Barroso está fazendo palhaçada. Tal modificação, inclusive, é permitida pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: cada ministro poderá falar 2 vezes sobre o assunto em discussão e, mais uma vez, se for o caso, para explicar a modificação do voto. Nenhum falará sem autorização do presidente, nem interromperá a quem estiver usando a palavra, salvo para as partes, quando solicitados e concedidos. 2. Suspeição. A suspeição ocorre quando o ministro for amigo íntimo ou inimigo da parte ou do seu advogado. Quando receber presente das pessoas que têm interesse no julgamento da causa, quando qualquer das partes for seu credor ou devedor, e quando o próprio ministro for interessado no julgamento da causa em benefício de qualquer das partes. Ele era interessado, pessoal. Ele era AGU, como eu falei, do ministro indicado por Bolsonaro. Caso o ministro julgue posteriormente, se comprove uma dessas hipóteses, ele terá incorrido em crime de responsabilidade. Já foi pedida a suspeição deste ministro, o terrivelmente evangélico, mas nada foi feito até agora. Para mim, ele é totalmente suspeito, porque ele já votou, ele já tem um entendimento contra a revisão da vida toda. Ele não poderia votar. Ele não tem uma isenção para chegar lá, pegar o processo e estudar. Ele já tem esse processo estudado há muito tempo e já tem uma opinião formada. Atividade político-partidária. Este item é autoexplicativo. O ministro não pode ter atividade partidária, como participar de campanhas eleitorais, manifestar-se a favor ou contra determinado partido em questões estritamente políticas e etc. Isso não significa que, se ele decidir a favor de um partido político ao qual é integrante, o presidente da República que indicou julgará com parcialidade. Eu entendo que dá para enquadrar o Barroso aqui também. Ele foi muito mais enfático quando ele disse que derrotou o bolsonarismo, que não era função dele, né? Então, aqui está muito mais velado, né, na caso da revisão da vida toda, a atividade político-partidária dele. Inclusive, a indicação dele vem do PT. Mas, enfim, esse daqui é o mais brando, mais difícil de enquadrá-lo. Ser desidioso, para mim, ele é totalmente desidioso. Este item é muito subjetivo e difícil de caracterizar.
Ser desidioso significa ser preguiçoso e negligente. Ele é totalmente negligente com a revisão da vida toda. Preguiçoso? Não sei. Eu entendo que quando ele entra na sessão ali e com atraso, para o café, que é de meia hora, e fica lá 1 hora e meia, é preguiçoso sim. E negligente nem se fala. O ministro e principalmente o presidente do Supremo atua como coisa pública, ou seja, o trabalho que eles desempenham não é para si, mas sim para a sociedade. Portanto, seria inadmissível ter um ministro que passa por muito tempo em viagens e aproveita para tirar folga para não ir trabalhar, ou seja, não produzir aquilo que se espera que ele produza. E ele não produz aquilo que a gente espera que ele produza. Quantas viagens os aposentados fizeram com data marcada, com a pauta já ali, com a revisão da vida toda. Advogados gastaram muito dinheiro comprando passagem em cima da hora para poder ir para as datas que ele marcou e ele simplesmente não julga sem qualquer motivo. É desidioso sim. Eu acho que a gente tem que levar ao pé da letra e ele está sendo desidioso e preguiçoso. Na prática, é muito difícil caracterizar o crime de responsabilidade desse item 4, ser desidioso. O artigo 39, pois, comumente os ministros são pessoas altamente capacitadas, ou seja, intocáveis. Honra, dignidade e decoro é o 5. Este item também é muito subjetivo, mas vamos aqui imaginar que o ministro, durante o julgamento, profira palavras de baixo calão. Tal atitude seria inadmissível e a melhor solução seria impedi-lo de continuar desempenhando as funções de ministro. O próprio Barroso já teve situações assim em que ele agrediu um dos ministros, um dos decanos, que foi Gilmar Mendes, mas nada aconteceu com o senhor intocável. E como fica o presidente do Tribunal Federal, que coincidentemente é o Barroso? Artigo 39. A lei do impeachment estabelece que constituem também crimes de responsabilidade do presidente do Supremo Tribunal Federal ou do seu substituto quando no exercício da presidência as condutas previstas no artigo 10 desta lei, quando por eles ordenadas ou praticadas. Vamos lá, vamos explicar isso daqui. O artigo 10, a que se faz menção, versa sobre crimes cometidos contra a lei orçamentária. Aqui não é o caso, tá? Mas eu vou passar rapidinho aqui para vocês entenderem. Para entender essa questão, primeiro vamos ver brevemente o que é a lei orçamentária. A Constituição Federal estabelece no artigo 65 3 tipos de lei orçamentárias: a plurianual, a PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, certo? Impeachment de ministro do STF na prática. A lei do impeachment estabelece o procedimento que se divide em denúncia, artigo 41 e seguintes, acusação e defesa, artigo 58 e seguintes, e sentença, artigo 68 e seguintes. Denúncia do ministro do Supremo Federal. Diferentemente do impeachment do presidente da República, em que se inicia na Câmara dos Deputados, a denúncia contra o ministro do STF é feita no Senado Federal. Então veja, eles têm muito poder sobre o Senado. A gente tem aqui que os poderes são independentes, mas quem julga crimes do Senado, crimes praticados fora da atribuição, é o próprio STF. Então, no fundo, o Senado tem um certo medo do STF. E isso acaba prejudicando também esse pedido de impeachment. A seguir, eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês da denúncia. Primeiro passo: qualquer cidadão pode denunciar um ministro do STF. Qualquer cidadão pode denunciar um ministro do STF. Você mesmo que está me escutando aqui. Para que a denúncia seja aceita, o ministro precisa estar no cargo. Caso contrário, o processo não terá seguimento. Barroso está lá no cargo, tá? Assim como o Mendonça está lá no cargo e eu entendo que ele é suspeito por ter sido AGU. Segundo passo:
A petição a ser entregue deve conter a assinatura do denunciante com firma reconhecida os documentos que comprovem o crime ou ser declarada a impossibilidade de entregar, desde que indique onde a prova pode ser encontrada. E se o crime tiver prova testemunhal, essas deverão ser indicadas em número 5 no mínimo. Terceiro passo, o presidente do Senado poderá dar seguimento ou não. Sobre o ponto, o artigo 44 da lei do impeachment diz que, recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte, leia-se, reunião realizada no plenário do Senado, e despachada a uma comissão especial, leia-se, após a leitura do plenário, uma comissão de senadores analisará a denúncia, eleita para opinar sobre a mesma. Aí, aquela comissão que vai provavelmente favorecer este ministro, se ele for ali da patota da política. A controvérsia que se pode criar é, se tantas denúncias já foram feitas, por que não é dado seguimento ao processo? Porque protocolar a denúncia não significa que ela será recebida. Primeiramente, cabe ao presidente do Senado decidir pelo recebimento e seguimento da denúncia. Antes do presidente do Senado decidir se a denúncia segue ou não, os advogados do Senado emitirão um parecer que normalmente é adotado pelo presidente. Se a decisão for positiva, então será feita a leitura na sessão seguinte. Outro problema daí advindo se refere ao prazo para que o presidente aprecie essas denúncias. Não tem prazo, ele pode ficar engavetado lá. É isso mesmo, pode ficar engavetado, assim como a revisão da vida toda está engavetada, você vai lá, perde seu tempo, faz toda a fundamentação, denuncia o Barroso e aí não tem prazo, simplesmente não tem prazo. Vai para a gaveta lá, ou se for um processo virtual, vai para a gaveta virtual lá, uma pasta virtual, e fica lá. Se ele não quiser julgar nunca mais, fica lá. Olha que absurdo. Quarto passo, supondo que a denúncia foi recebida e teve seguimento, uma comissão especial será instalada para discutir o parecer sobre a denúncia no prazo de 10 dias, aí quando ele for pautado. O parecer consiste em dizer se a denúncia deve ser julgada ou não. Para a aprovação do parecer sobre a denúncia, bastará uma maioria simples daqueles que estiverem presentes na sessão. Se os senadores entenderem que a denúncia não deve ser apreciada, ela será arquivada, mas se for aceita, cópias serão remetidas para que o denunciado responda no prazo de 10 dias às acusações. Após o prazo de 10 dias para a defesa, o Senado dará um parecer também dentro de 10 dias sobre a procedência ou improcedência da acusação. Quinto passo, se o parecer final for admitido, o denunciado sofrerá as seguintes consequências. Aí sim, isso nunca aconteceu, tá, pessoal? Só para mostrar para vocês. As consequências seriam essas. Ficar suspenso do exercício de suas funções até sentença final, ficar sujeito à acusação criminal, perder até sentença final 1/3 dos vencimentos que lhe será pago caso de absolvição, e acusação e defesa. Aqui, após a aprovação do parecer final sobre a denúncia, a próxima fase visa aprofundar o debate entre acusação e defesa. Ele vai ter a defesa dele. Primeiro passo, o denunciante poderá acessar o processo no prazo de 48 horas para apresentar sua acusação e testemunhas e, em seguinte, o denunciado acessará o processo no mesmo prazo para oferecer sua defesa no rol de testemunhas. E aí, pessoal, é difícil, né? Um cidadão comum vai lá e denuncia um intocável como Roberto Barroso, presidente do STF. Você acha que ele não fica com medo de represálias? Segundo passo, tanto a acusação quanto a defesa serão enviadas para o presidente do Supremo Tribunal Federal, que presidirá a sessão de julgamento do Senado. Terceiro passo, no dia do julgamento, após a verificação da presença do número mínimo de senadores, 2/3, o que equivale a 54 senadores, a sessão será aberta, sendo que eles próprios serão os juízes do processo.
Quarto passo, estou terminando. Terminada a inquirição das testemunhas, será aberto debate oral pelo prazo que o presidente determinar. Depois, tanto o acusador quanto o acusado deverão se retirar do local para que os senadores e juízes debatam entre si o objeto da acusação. Após este debate, o presidente fará um relatório com um resumo dos fundamentos da acusação e da defesa, bem como das respectivas provas, submetendo em seguida o caso a julgamento. E aí o julgamento. Os senadores, juízes, deverão responder, porque os senadores aqui atuam como juízes, né? Deverão responder sim ou não à pergunta. Cometeu crime o acusado? X, né? No caso Barroso aqui que a gente está falando. O crime que lhe é imputado deve ser condenado à perda do cargo? Para a condenação, 2/3 dos senadores e juízes deverão responder sim. Após isso, o presidente do julgamento fará nova consulta para saber se o condenado ficará inabilitado por prazo não superior a 5 anos para exercer qualquer função pública. Se a sentença absolver o acusado, ele será reabilitado para suas funções com direito à restituição da parte do salário que ficou retido. Oh, maravilha, né? A sentença será assinada tanto pelo presidente do julgamento quanto pelos senadores e juízes. E, quando eu falo senadores e juízes, são senadores normais que eles estão atuando como juízes julgando o caso do impeachment. E será informada pelo STF ao presidente da República. Casos de pedidos de impeachment contra ministros do STF. Eu vou dar exemplos para vocês agora que se assemelham às situações que a gente está aqui agora. Em 2019, por conta daquela rixa entre Bolsonaro e Supremo Tribunal Federal, choveram pedidos de impeachment. E olha só os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Pode-se dizer que a principal função de juiz é julgar e cada um decide sobre o assunto que lhe confere a competência de decidir. O ministro do STF julgam processos de alta relevância jurídica, política e social. Porém, há uma onda de insatisfação criada no seio da sociedade contra decisões dos ministros. As críticas são diversas e severas, e o atual clima político apenas infla as suspeitas de decisões. De um lado, um grupo político X acredita que determinados ministros favorecem o grupo político Y. Já este acredita que determinados ministros favorecem aquele. Com efeito, percebe-se que muitas críticas são feitas sem fundamento e o que o interlocutor se baseia em suspeitas, fake news, interpretações de decisões, supostas tendências ideológicas, favorecimento e etc. Foi o que aconteceu no período de Bolsonaro, mas não é o que está acontecendo agora. Na revisão da vida toda não tem lado, tá, pessoal? Não tem lado. Na verdade, os dois, tanto Bolsonaro quanto Lula, não quiseram pagar a revisão da vida toda. Então, é o seguinte, por mais que a decisão favoreça esse ou aquele, o pressuposto das críticas não deve levar em consideração quem se beneficia da decisão, mas sim a técnica empregada para decidir, ou seja, se esta está de acordo com as leis vigentes, se não há impedimento ou suspensão e etc. O Barroso já disse que a revisão da vida toda vai causar um impacto de 480 bilhões e ele não pode liberar isso. Ele não está se atendo à lei, ele está se atendo à situação do Brasil. Se o Brasil entrou em um colapso financeiro, não importa, ele tem que julgar a lei, o direito. Acusar um juiz de parcialidade nas suas decisões nunca é fácil, como dito acima, mas basta ver a quem a decisão beneficia. Logo, a possibilidade de impeachment de ministro de STF se restringe a encaixar a conduta aos tipos de crime de responsabilidade elencados no artigo 39 e 39A da lei do impeachment. Alguns pedidos de impeachment protocolados em 2019, para vocês terem uma ideia, contra quem e por qual motivo e o status do processo. Olha só, petição 1 de 2019 foi contra Gilmar Mendes, porque ele pediu vista, leia-se, um tempo de um processo que versa sobre a doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais e partidos políticos. Além disso, ele demorou meses para devolver o processo, mas se manifestou sobre o tema na imprensa. Foi acusado de ser desidioso no cumprimento dos deveres do cargo.
esse pedido foi rejeitado. Ele foi desidioso? Óbvio que foi, mas o pedido foi rejeitado. Petição número 2, contra Ricardo Lewandowski, porque deu voz de prisão deixa eu passar aqui para vocês, Supremo é uma vergonha, disse ele. Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando vejo vocês, um cidadão disse. Ao ser ameaçado de prisão, o passageiro alegou que tinha direito de expressão. Ao ministro foi imputada a prática de abuso de poder e a procedência de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro das funções. Está pendente de parecer da admissão, ou seja, engavetado. Petição número 6 de 2019, contra os ministros Celso de Mello, Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, porque decidiram que o Congresso Nacional está em um estado de omissão institucional ao não regulamentar a punição àqueles a que cometem crimes em razão de homofobia. Entendeu-se ser possível aplicar a lei de racismo enquanto uma lei específica não for editada. Está pendente de parecer de admissão também, ou seja, engavetado. Petição número 8. Contra os ministros Lewandowski, Carmen Lúcia, Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Fux, Rosa Weber, Barroso, Fachin e Teori Zavascki, que nem está mais aqui. Como podem perceber, o ministro Teori Zavascki faleceu em 2017 após um acidente de avião. Mesmo assim, este fato não impediu que em 2019 pedissem o seu impeachment. O motivo deste pedido do impeachment foi que eles concordaram em afastar o deputado Eduardo Cunha das funções do presidente da Câmara dos Deputados, além de terem suspendido o mandato do deputado federal na época. Esse pedido foi rejeitado, para você ver como são as coisas. Petição 10. Contra ministro Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, porque decidiram abrir um inquérito para apurar fake news contra o STF e seus ministros. E seu pedido foi rejeitado. Afinal, ele está no trabalho dele, né? Mas qualquer motivo é motivo ali, com a polarização do Brasil, de pedir um pedido de impeachment. Mas, diferentemente da revisão da vida toda, a gente não tem o lado A e o lado B. É o lado dos aposentados contra um presidente do Brasil contra um presidente do STF. Petição número 11, para fechar aqui para vocês. Contra todos os ministros do STF, além da Procuradora-Geral Raquel Dodge, na época, em discussão é complexa e gira em torno da implantação do voto impresso nas eleições. Há diversas acusações contra os ministros, como serem desidiosos, suspeições, etc. O pedido também foi simplesmente rejeitado. Pedido 13, contra Dias Toffoli, porque determinou a retirada da matéria jornalística do antagonista e Cruzoé. Esse pedido foi rejeitado, né? Determinou a retirada da matéria, acharam que era o abuso dele, mas simplesmente o pedido foi rejeitado pelo Senado. A 15, contra Dias Toffoli também, porque determinou a paralisação dos processos judiciais, inquéritos policiais e procedimentos do MPF e Ministério Público estaduais que se utilizam de dados do COAF. Esse pedido foi rejeitado também, não deu em nada. Pedido de 16, contra todos os ministros do STF por diversas razões, em que se elenca fatos desde o início do governo Lula. Pedido rejeitado por ser muito genérico também. São várias acusações, vocês puderam ver, das mais simples em petições de 5 páginas até as mais complexas. Até hoje, mais de 170 pedidos foram feitos. Eu só mostrei aqui para vocês os mais recentes. Em petições que somam mais de 4.000 páginas, mas em que pese todas essas tentativas de impeachment contra o ministro do STF, recorde-se o citado no início deste vídeo. Impeachment é um processo essencialmente político. Vou repetir, impeachment é um processo essencialmente político. Enquanto a situação entre os ministros e o parlamento não se desgastar ou enquanto os fatos a eles imputados não forem de extrema gravidade do ponto de vista jurídico, ético, moral, político, etc., é grande a probabilidade dessas denúncias
não prosperarem, ou seja, nunca prosperarem como nunca prosperaram. Neste vídeo, não se pretende adentrar no mérito daquilo que se alega nas denúncias contra os ministros acima citados, mas sim afirmar que o ordenamento prevê a possibilidade do impeachment deles conforme hipóteses citadas. Deve-se ponderar que todo processo de impeachment gera uma crise institucional, sim. Agora, cabe ao presidente do Senado avaliar o segmento ou não e não ter rabo preso com o STF, porque crime de responsabilidade vai cair no STF e aí ele vai estar pego. É isso. É o medo de um e de outro. É medo de cometer um crime aqui, o senador, crime de responsabilidade, o Senado vai lá e caça ele. E também um componente do Supremo cometer um crime, sofrer um impeachment e ficar ali marcado pelo STF para quando esse senador cometer algum equívoco, ele também ser cassado. Então, um tem medo do outro. Enfim, é isso que acontece, infelizmente. Então, pessoal, resumindo agora para vocês, é possível, eu entendo que o Barroso se enquadra em todas as questões ali sobre a possibilidade dele sofrer o impeachment, mas eu vejo que, por ser um processo político, a revisão da vida toda já está sendo definida politicamente, ele está se expondo, ele está se expondo em prol do governo, botando a cara, e com certeza o governo, o Senado não vão deixar ele sofrer esse impeachment, ainda que chova processos de pedido de impedimento para ele. É possível? Respondendo a pergunta, é possível. Mas a gente viu que a política, o sistema é bruto, o sistema é forte, o sistema é unido contra o brasileiro, contra os aposentados nesse caso. Então, infelizmente, a gente vê aqui que é totalmente possível, mas que vai ser engavetado ou vai ser rejeitado. Então, a gente tem que ir pelas vias judiciais mesmo, acreditar, tentar fugir o máximo da política, porque o impeachment de Barroso é possível, mas é muito, muito, muito remoto. Por isso eu fiz esse vídeo aqui, um pouco longo, mas que mostra para vocês de cabo a rabo o porquê, né? Temos todos os motivos, mas também o porquê ele deve ser engavetado ou rejeitado pelo Senado por conta da política que tanto judia da gente e prejudica o brasileiro e, nesse momento, os aposentados e pensionistas. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês mudaram de ideia no comentário inicial, coloquem aqui nos comentários se vocês entendem agora se é possível ou não, né? E se é possível, e se você acha que prosperaria diante de um sistema tão corrupto que a gente tem, em que os três poderes se protegem de uma forma em que ninguém consegue transpassar. Certo, pessoal? Me alonguei demais, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Explicado. Certo?